E aí, tudo ok por aí? Eu sou Adolfo Silva e esse é o canal Histórias e Ficção. Na sua tela estão os últimos 2 vídeos do canal, das últimas análises feitas. E vale a pena você conferir depois de você assistir a esse vídeo. E já deixo claro que essa análise crítica terá alguns spoilers. Sorria é um filme de terror de 2022, dirigido pelo diretor Parker Finn. E nessa história acompanhamos a personagem Rose, vivida pela atriz Susan Bacon. E nessa história ela trabalha em um hospital psiquiátrico e ela acabou escolhendo essa profissão para ajudar pessoas que sofreram de alguma forma com traumas que afetaram o psicológico delas. Esse filme apresenta essa ideia. Ele é um terror que tem um pouco de presença sobrenatural, mas o lado de terror mais psicológico acaba se destacando na grande parte do filme do que o lado de terror sobrenatural. E esse lado mais psicológico acaba ganhando mais força. E é interessante como o diretor articula isso no início do filme. No início do filme, há um plano em que a câmera está inclinada na vertical. E isso acaba refletindo algo não sendo natural, sendo até mesmo uma visão distorcida de choque e estranheza. A câmera começa a se movimentar buscando um estado horizontal e vai se afastando do corpo da personagem, usando o movimento de dolly out. A câmera começa a pairar pelo ambiente do quarto, mostrando os objetos e o cenário, e mostrando como aquele lugar se torna distorcido, bagunçado e sombrio. E alguns quadros da família são mostrados nesse movimento, revelando que ali já chegou a ser um lugar de uma família feliz, mas que agora está destruída e arruinada. Essa cena revela esse trauma que foi adquirido na infância da personagem da Susan Bacon. E de certa forma, esse trauma a persegue no decorrer da vida dela. E durante esse plano sequência do início do filme, a câmera acaba reenquadrando a personagem quando criança, em um close-up médio. Podemos perceber a pouca profundidade de campo, destacando a expressão do espanto e do choque da personagem, vendo aquela cena quando ela era criança. Quando o filme mostra os tempos atuais da personagem, já trabalhando no hospital, ela acaba recebendo uma ligação sobre o estado de um dos seus pacientes, que não está muito bem. Ela vai ao encontro dele. E essa cena é legal porque já podemos tirar algumas ideias sobre essa cena. Ela começa com um plano geral, onde mostra a doutora Rose e o doutor. E eles estão meio que afastados do paciente, que permanece sentado e mais isolado deles. E isso acaba refletindo o estado mental no qual esse paciente se encontra, mostrando que além dele estar afastado das pessoas, também está sofrendo em um estado de aprisionamento psicológico. E em seguida, vemos esse mesmo paciente em um ângulo de perfil, e a doutora pega uma cadeira e se senta ao lado dele, ficando em um segundo plano, sendo filmada de um ângulo de perfil também. E há um pequeno ajuste na lente da câmera que passa a mudar o foco, desfocando o rosto do paciente e focando no rosto da doutora, enquanto a câmera se aproxima do rosto dela. E essa cena, na minha perspectiva, já deu uma pequena dica de que ela seria a próxima a ficar em um estado parecido com a do paciente dela. No decorrer da narrativa do filme, a Rose acaba indo atender uma mulher que tinha acabado de chegar no hospital. Só que essa mulher não tinha nenhum registro de problemas psiquiátricos e ela só havia começado a mostrar um comportamento estranho depois de presenciar um acidente. E a cena do encontro da Rose com essa mulher acontece em um plano geral, em uma das salas do hospital. E a câmera enquadra as duas personagens, filmando elas de um ângulo de perfil. E podemos perceber que os objetos e os cenários e os elementos que compõem a cena, que são cadeiras, janelas, abajures, plantas, telefone, relógio, são elementos que mostram uma espécie de equilíbrio na cena e que o único ponto que pudesse causar um desequilíbrio fosse o estado mental da paciente, como se ela fosse essa forma de desequilíbrio que invadisse aquele ambiente equilibrado. Durante a conversa das duas, a mulher começa a se debater e a gritar como se estivesse querendo fugir de alguma coisa que a perseguisse, mas que só ela poderia ver o que era. Mas em um certo momento ela para de gritar e de se debater
e acaba tirando a própria vida, enquanto mostra um sorriso maligno, e nessa cena reforça essa ideia de um trauma que invade e se instala na mente da doutora, causando um desequilíbrio na mente dela. Tudo começa quando essa paciente acaba sendo possuída por essa entidade, que faz ela tirar a própria vida. A câmera acaba fazendo um movimento, se afastando do corpo dessa paciente, fazendo um movimento de pan até enquadrar a doutora, e nesse momento a câmera começa a se aproximar da doutora, que passa a ser focada em um close-up médio. A câmera continua a se aproximar dela, até esse plano virar um close-up extremo, com um zoom in, que vai se aproximando do olho da doutora, mostrando que esse trauma a invadiu, gerando um desequilíbrio, e que essa suposta entidade que se transfere através desses traumas havia conseguido entrar nela. E quando a Rose está dirigindo no carro dela e indo embora para casa, o diretor utiliza um plano em que a câmera filma o carro da personagem em um aéreo zenital, com a câmera totalmente apontada para baixo, mas não é só isso. A câmera faz um movimento se inclinando e invertendo cada vez mais o ambiente, mostrando um desequilíbrio em que a personagem está após ver aquela cena com aquela mulher. O diretor se utiliza muito bem dos recursos que ele tem para mostrar esse reflexo do trauma e do desequilíbrio da personagem, da Rose. Ele usa a câmera na mão com closes para reforçar a instabilidade e desequilíbrio, o que vai mostrando cada vez mais desse lado psicológico sendo afetado da personagem. E durante a história, a Rose vai investigando e tentando descobrir por que essas coisas estavam acontecendo com ela. Ela acaba descobrindo que há um homem que conseguiu sobreviver a essa entidade. A cena começa com um plano geral dos dois personagens. Essa cena é parecida com a da Rose, com a paciente dela, do começo do filme, mas essa cena de agora possui um valor narrativo diferente. Ela mostra a situação dos dois personagens, tanto a da Rose quanto a do homem, que sobreviveu à entidade, e que eles estão igualmente aprisionados pela mesma experiência traumática, ele pelo que passou com a entidade maligna, e ela por estar passando pela mesma experiência que ele já havia vivido. E no final do filme, a entidade que possuiu a Rose consegue fazer com que o Joel, o policial que estava investigando os casos passados das mortes, ele acaba entrando para resgatá-la. Ele acaba se deparando com ela já possuída pela entidade, tirando a própria vida. E como essa entidade se transfere de pessoa para pessoa pelo trauma de ver alguém que esteja com ela se matando, ela então consegue se transferir para o Joel. A cena começa com um close-up médio e a câmera se aproxima do personagem, até a cena ter um corte e mostrar um close-up extremo do olho do Joel, mostrando e reforçando essa espécie de maldição traumática que se instala e causa esse desequilíbrio e que está sendo passada. E é isso, essa foi mais uma análise crítica completa, dessa vez do filme Sorria, de 2022. E esse filme me fez lembrar de outro filme de terror, o Corrente do Mal, de 2014. Mas lá o jeito que a entidade daquele filme se transfere e persegue os personagens é diferente desta. Mas me diz você aí, se você quer uma análise crítica sobre o filme Corrente do Mal, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixe um like, se inscreva no canal, se cuida e até o próximo vídeo.